Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre reagrupamento familiar. Então, existem algumas possibilidades de você fazer o reagrupamento familiar para morar aqui em Portugal. A primeira delas e a mais conhecida é através de um familiar que já mora aqui em Portugal, ou seja, já tem uma residência aqui, né? Já está legalizado para morar aqui, você pode se reagrupar ele. Uma outra forma é através de um cidadão da União Europeia que já reside aqui e também já está legalizado aqui em Portugal. A terceira forma é se você for familiar de alguma pessoa que possui o cartão azul. O cartão azul ele é específico para profissionais que vêm trabalhar aqui em Portugal, né, contratados por alguma empresa e que eles possuem uma mão de obra altamente qualificada. Esse é um pouco mais difícil de de conseguir esse tipo de visto por aqui. E devem ter algumas outras formas mais para você fazer o reagrupamento familiar. Mas aqui eu vou falar sobre o reagrupamento que nós fizemos, que foi através de um membro cidadão da União Europeia, porque eu e o Pietro temos cidadania italiana. Então foi a forma com que nós fizemos o reagrupamento do Daniel e da Mariana através do artigo 15. Para fazer todo o processo de reagrupamento familiar, primeiro foi necessário que eu e o Pietro tivéssemos legalizados aqui em Portugal. Para isso, nós fomos até o Espaço do Cidadão e tiramos o nosso certificado de registro de cidadão da União Europeia, ou seja, que era o que legalizava a gente para estar morando aqui em Portugal legalmente. Só depois nós conseguimos dar andamento na solicitação para o reagrupamento familiar do Daniel. E aí, então, nós iniciamos todo o procedimento para fazer o reagrupamento familiar do Daniel. O primeiro passo é conseguir vaga. Para isso, eu baixei um aplicativo no celular de rediscagem automática, né, que era a forma com que o CEF estava trabalhando naquela época, porque a gente precisava ligar e fazer o agendamento para fazer o reagrupamento familiar. No dia, eles solicitam vários documentos, tanto do Daniel quanto documentos meus. Foi solicitado um formulário do CEF preenchido e eu vou deixar o link aqui embaixo. Além disso, foi solicitado um comprovativo de que o Daniel entrou legalmente aqui em Portugal, ou carimbo no passaporte dele, ou se não tiver visível, também vale a pena apresentar a passagem de ida dele, ou seja, comprovando quando que ele realmente entrou aqui. Eu apresentei o meu passaporte italiano e o meu certificado de registro de cidadã da União Europeia. E para comprovar o vínculo entre nós dois, foi necessário apresentar a nossa certidão de casamento de inteiro teor apostilada, ou seja, com apostilamento de Haia. Mas uma atenção que a gente tem que ter é que esse documento ele tem que ter no máximo 6 meses. Para trás, então ele tem a validade de 6 meses quando a gente for apresentar essa documentação. Eles pediram comprovativo de que a gente tinha meio de se manter aqui em Portugal, por isso a gente apresentou o contrato de trabalho que o Daniel tinha, né, que ele era recibos verdes, né, então ele tinha um contrato com a empresa, os recibos verdes que ele emitiu, né, alguns meses antes, e o extrato bancário mostrando que esse valor realmente entrou na conta dele. Para comprovar onde a gente mora, né, nós apresentamos o nosso contrato de arrendamento e o registro desse contrato nas finanças. Outros documentos daqui de Portugal também foram solicitados, como o NIF, o NIS e o PB4, que nós trouxemos quando viemos do Brasil. Nós dois já tínhamos número de utente, mas não solicitaram, apenas o NIF. No dia mesmo, eles tiraram uma foto do Daniel, nós pagamos uma taxa de 21 euros e ficamos aguardando receber o cartão de residência dele em casa. E depois de 2 semanas, o cartão dele chegou aqui em casa. Ele veio com uma validade de 5 anos, com todos os dados do Daniel, inclusive aqui na parte de trás, os dados como NIF, NIS, número de utente, data de nascimento, local de nascimento. E aqui na frente, inclusive, está escrito que ele tem o título de residência devido a um reagrupamento pelo artigo 15, ou seja, por um membro cidadão da União Europeia. Depois de ter feito o reagrupamento do Daniel, nós fizemos o mesmo processo para solicitar o reagrupamento familiar da Mariana. A Mariana ela é minha enteada, ou seja, ela é filha só do Daniel,
Mas como ela é menor de idade, ela mora com o pai, né, mora com a gente aqui, foi possível, né, através da lei, solicitar esse reagrupamento familiar da Mariana. Como quem é membro da União Europeia sou eu, a Mariana ela é reagrupada a mim e, consequentemente, ao pai que é casado comigo. Então, para fazer o reagrupamento dela foi basicamente o mesmo processo, nós tivemos que ligar e fazer um agendamento, porém os documentos foram um pouco diferentes. Também foi solicitado um formulário do CEF e a entrada comprovando de que ela entrou legalmente aqui em Portugal. Os meus documentos, passaporte e a minha certidão de registro de cidadã da União Europeia. Foi solicitado a certidão de casamento minha com o Daniel para comprovar que eu tinha um vínculo com o pai da Mariana e a certidão de nascimento da Mariana de íntegro teor apostilada para comprovar, né, na certidão de nascimento que ela é filha do pai dela. Da Mariana, eles também solicitaram, né, alguma comprovação de que ela já estava matriculada na escola aqui. Na época, a gente já tinha essa solicitação, então nós levamos. Em alguns casos, eles também pedem que seja apresentado a guarda de que o pai tenha a guarda da criança para que ele more legalmente com ela. No nosso caso, nós levamos, mas não foi solicitado. E no dia também foi tirada uma foto da Mariana. E neste caso, como nós somos uma unidade do CEF bem próxima aqui de casa, nós pagamos somente 15 euros e ficamos... o combinado era de que nós iríamos, depois de algumas semanas, lá para verificar se já estava pronto o cartão. Ou seja, pagamos um valor menor porque nós iríamos lá buscar o cartão. Mas depois de algumas semanas a gente indo lá e o cartão não estava pronto, eles verificaram no sistema que por um erro deles... apesar da gente ter pago só 15 euros, né, eles haviam registrado que iríamos receber esse cartão em casa. Então nós ficamos aguardando. Quando a gente saiu de lá, nós recebemos um papel, que é esse aqui, com comprovação de pagamento dos 15 euros. E esse papel aqui, que é um recibo do comprovativo. Nele tem a foto da Mariana e alguns dados demonstrando que ela já solicitou o cartão de residência. Então, se houvesse alguma necessidade de apresentar alguma documentação, ela poderia apresentar isso aqui. Mas isso aqui ele não tem um valor legal em si. Por exemplo, tendo só em mãos esse recibo de comprovativo, ela não poderia viajar para outro país, pois pode sim dar problema na hora dela voltar se ela já tiver passado do prazo de 3 meses de turista, que é o que é legal aqui em Portugal. E diferente do que aconteceu com o Daniel, o prazo para receber o cartão da Mariana foi um pouco maior, foi quase 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos. Recebemos uma correspondência em casa que vem dessa forma com o cartão colado aqui. E assim como o Daniel, vem todos os dados da Mariana aqui, né? O número do NIF, o número do NIS, o número do TENT, aonde ela nasceu, data de nascimento. E aqui embaixo também vem dizendo que o tipo do cartão de residência dela foi devido ela ser familiar de um membro da União Europeia. Ou seja, novamente ela foi feito reagrupamento familiar vinculado a mim. E assim como o do Daniel, o prazo de validade também foi de 5 anos. Não existe um prazo de validade exato. Eu vi que algumas pessoas eles dão prazo de validade de 1 ano, alguns 2 anos, né? No caso de 1 ano e 2 anos pode ser renovado, ou seja, você pode ir lá depois novamente e pedir para aumentar esse prazo. E algumas pessoas sim a gente consegue ter um prazo de 5 anos, que foi o que aconteceu com a gente. Então, essa é a forma de você fazer o reagrupamento familiar. Oriento que se você for fazer, né, busque no CEF qual a documentação você precisa apresentar, porque dependendo do tipo de reagrupamento familiar, né, e o tipo da pessoa, mudam os documentos, né? Então, por exemplo, no nosso caso mesmo, a Mariana, por ser menor de idade, por ser minha enteada, tinha alguns documentos que eram diferentes dos documentos do Daniel, que é meu cônjuge, né? Então, é meu marido. Então é importante a gente ver isso, porque realmente chegar lá e tá faltando um documento, eles não te atendem, enfim, reagendar, esperar abrir vaga, fazer um novo agendamento, conseguir ir lá de novo, dar um trabalhozinho.
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido explicar o máximo possível sobre o reagrupamento familiar. Então só agora, nós chegamos em outubro, a Mariana chegou em janeiro, e só agora em julho nós estamos 100% legalizados aqui em Portugal. Não que nós não estivéssemos, né? Mas agora nós já estamos 100% com a documentação em mãos para poder ficar aí durante os próximos 5 anos, que é o que o cartão, né, de residência deles e o meu certificado de registro cidadã da União Europeia dá direito pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que têm interesse de fazer o reagrupamento familiar, sendo membros da União Europeia ou não. Então, pessoas que às vezes são italianas ou de alguma outra nacionalidade e que têm interesse em saber um pouco mais sobre esse processo. E eu vou deixar aqui agora mais alguns vídeos que possa ser que você tenha interesse de vê-los também. Um beijo e até mais!